Boa noite, pessoal. Olá, Anaíse chegando, galerinha chegando. Muito bom encontrar vocês mais uma noite, né? Essa noite a gente tem outra convidada especial aqui no nosso canal. Vocês estão me ouvindo bem? Testando som, testando imagem. A imagem eu consigo me ver, né? Mas estão me ouvindo bem? O áudio tá chegando legal aí para vocês? Gisele, tudo bom? Muito bom rever a galera por aqui, né? Então, o papo hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento infantil e esporte, né? E para isso eu convidei uma pessoa muito especial. Ótimo, o áudio tá legal, né? Beleza. Vocês sabem que depois dessa live, a gente encerrando, vai ter mais um sorteio da Educa Livre Brinquedos. A Educalive firmou uma parceria comigo esse mês, bem bacana, oferecendo para os meus seguidores a cortesia da locação de brinquedos. Eles trabalham com venda e com locação de brinquedos. São brinquedos pedagógicos e são brinquedos não tão brinquedos, porque a gente fala de brinquedo, a gente pensa em criança pequena, né? Mas não, eles têm a Oficina da Mente, que é todo um material voltado até para o público adulto. Tem muita coisa bacana lá, muito produto para alocação, né? A alocação ela sai bem mais em conta, né, do que se a gente pensar no custo desses brinquedos, que normalmente são realmente brinquedos mais caros. Então, por isso, é bacana ter essa opção também. A ideia do sorteio na quinta-feira é justamente porque daí na sexta-feira você já pode retirar seu brinde. E aí são 2 dias de locação, 3 brinquedos. Sendo 2 dias, o que acontece? Você retirando na sexta, você só vai entregar na segunda-feira. Então você acaba curtindo um pouquinho mais o brinde. Essa que é a ideia, não é? Mas não tem problema algum. O importante é a pessoa sorteada fazer contato com a Educalive, né? Eu também passo o telefone para vocês, o contato de vocês para eles, né? E para vocês se acertarem quando fica melhor para todo mundo. Mas enfim, vai ser logo depois da live. Então aproveita, corre lá no post, pode clicar mais lá, não deixa de comentar o nome de 2 amigos, curte minha página, curtir lá a página do Educalive, tá bom? E eu vou procurar aqui Dona Anaíses, que já está aqui com a gente. Cadê ela, gente? Vamos lá. Para entrar aqui. Sabem que eu brinco que eu sou uma fraude de blogueira, né? Porque eu me enrolo toda para mexer nessas coisas. Tô Boa aqui, tô noite! aqui. Deixa eu Tudo colocar um bom? filtro na minha cara. Peraí. Tu é a rainha do filtro. Ah, Eu não, não tem que sei usar melhorar essas minha cara. coisas. Essa hora, né? Eu sou uma Tudo fraude bem, de blogueira. Patrícia? Eu não sei botar filtro, eu me enrolo para entrar na live, eu sou um Aí, fiasco. toda arrumada, de batom, tudo. Ah, tem que passar até perfume para live, né? Vai que alguém tá sentindo cheiro. Deixa eu descer um pouquinho o telefone. Tá bom, né? Tá E aí, ótimo, tô tá te ouvindo fazendo mó super bem. frio aí, é? Você tá toda agasalhada. Muito frio, tipo assim, 10, 8 graus, essa noite promete. Caramba, aqui em Brasília já tá quente. Ah, mas aí eu acho que é quase sempre quente, né? Não, tava uma friaca aqui. É mesmo, que beleza. Eu Agora adoro, né? vai Eu brinco que eu esquentar. vim pro sul pra sentir frio, porque eu sou carioca, né? Então, pra gente, eu tô morando há 3 anos aqui, a gente ainda curte pra caramba essa diferença, ainda é tudo novidade. Então você É. tá morrendo de Então, frio. morrendo de frio, basicamente. Sair de casa igual um pinguinzinho, toda encapotada. Então, começando essa conversa, vocês já perceberam que a Anaís não é nem de Joinville e nem carioca, né? Então já é um encontro muito diferente. Nós temos uma amiga em comum, através dessa amiga uma conheceu o trabalho da outra, né? E trabalhamos muito através de rede social também. E daí a importância de convidar uma pessoa como você, que já tem algum destaque, um trabalho envolvendo a parte de rede social, né? De divulgação do seu trabalho através do YouTube, muito bacana que você fez ao longo desse ano, né, de se reinventar, se renovar e alcançar também seus objetivos, né? E aí o tema de hoje, a gente vai falar de desenvolvimento infantil e esporte na vida da criança, né? Desenvolvimento infantil e esporte na criança é ótimo, né? Só pode ser na criança, ele é infantil. Enfim, meu nome é Patrícia Taranto, sou fonoaudióloga, trabalho há quase 20 anos na área da linguagem. A minha vida toda profissional foi voltada para o desenvolvimento infantil, né? Quem convive comigo, quem está
Quem trabalha comigo sabe que a minha área maior é aprendizagem e transtorno do espectro autivo, são os meus maiores focos de atuação, sempre foram, né? E é o que eu sou apaixonada por fazer, né? E aí passo a bola para você, presente-se pra gente. O meu nome é Anaíses, né? Eu sou professora de educação física. Tenho 2 filhos, um de 5 e um de 8. Eles fizeram aniversário agora, eu tenho que pensar, né? E atualmente eu dou aula de natação e nado artístico e balé aqui no YouTube também, né? Uhum. Atualmente a gente está só online, né? As piscinas aqui em Brasília não abriram ainda. Mas Uhum. estamos aí, tudo online, né? Tem o canal no YouTube, que eu tenho várias aulas lá também, tudo. E é Isso. isso. Você O tinha teu me contado. projeto dos primeiros nados, né? Que foi Ah, algo sim, assim então, eu tenho inédito. É. o meu Aproveitar para curso, falar. o meu curso online de natação infantil, que tá com as matrículas abertas até. E eu tenho também umas aulas de balé, que agora, assim, na quarentena, começou, todo mundo estava sem piscina no princípio, né? Algumas cidades já voltaram e tal, mas aqui em Uhum. Brasília mesmo não voltou. Todo mundo, a maioria das pessoas sem piscina, com as crianças em casa. Então eu gravei umas aulas de balé para criança, o pessoal amou. Eu fiz mais Uhum. aulas, então tenho minhas aulas de balé para criança aí também, além desse meu curso de natação infantil. Muito bacana. Então, começando, introduzindo esse tema, queria perguntar algo assim, bem inicial mesmo, né? Quando a gente pensa em esporte, normalmente a gente tem assim, tem o público adulto, tem o público infantil, né? Os adolescentes lá pelo meio dessa jogada, né? E para cada público em geral tem um processo, uma busca diferente, um objetivo no esporte. Né? Uhum, Você consegue perceber, você já trabalhou com ambos os públicos, né? O nado uhum. sincronizado, creio Trabalho. eu, pelo que eu conheço do trabalho, é um público mais, né, do adolescente para o adulto. Né? Uhum, E na parte da natação, do balé, principalmente o balé, pelo que eu vejo dos comentários das pessoas que te seguem, é um uhum, público mais infantil. Né? O adulto uhum, pode fazer, claro, mas eu vejo que o teu seguidor tem muito mais esse perfil, né? As mães buscando aula de balé para as filhas, né? uhum. Como você vê, enxerga isso, né? Dentro da tua rotina, dentro da tua vida profissional. De fato, existe um objetivo pela busca diferente? O adulto vai para o esporte para uma coisa, a criança vai para outra? Olha, quando você me fez assim essa pergunta, eu pensei. E eu acho que todo mundo está buscando saúde mesmo. Tanto as Uhum, crianças quanto os adultos. Os adultos querem fazer esporte, né, pela saúde, para largar o sedentarismo. E as crianças uhum, fazem porque os pais levam, né? E os pais querem que as crianças sejam saudáveis, né? No meu caso, tem a diferença da natação, que os pais levam muito porque querem que a criança aprenda a nadar, né? uhum, E no caso do balé, é porque a maioria é menina, né? Tem menino também, mas eu falo muito no feminino porque mais de 90% é menina, né? Porque as é, meninas amam dança, né? E tem aquela fantasia de dançar e tal. Então, porque a uhum. criança gosta, né? Mas eu acho que principalmente pela questão da saúde mesmo. Tanto os adultos quanto as crianças. Sim, sim, verdade. Eu senti um pouco isso, né, comigo. Eu tenho dois filhos também, já são bem grandes, né, 16 e 19 anos. Mas o Nossa. primeiro esporte deles foi natação. E a preocupação era a segurança. A minha preocupação inicial Uhum. com a natação, buscar natação, né, o porquê da natação e buscar algo, era em primeiro lugar a segurança, né? Uhum. Também morando no Rio, né? Todo prédio tem piscina, todo lugar no Rio, todo mundo tem uma piscina no Rio. Difícil você não morar num Praia condomínio também, que né? não tenha a própria praia, exatamente. Então, eu acho que deve ser bem comum, né, dentro da sociedade carioca, esse pensamento, né? E aí, meus filhos, com 6 meses, foram para a piscina, né? Começar a natação, desde muito pequenininho. Depois foram modificando um pouco, porque daí aquilo também já estão. A natação, eu posso estar falando besteira, mas eu encaro a natação muito como um esporte individual e claro, a gente tem toda a piscina, o grupo, a equipe, né? Mas ele é de uma prática que tende a ser mais individual. E daí, conforme a criança vai crescendo, a gente vai buscando outras coisas e a própria criança vai trazendo uma nova demanda também, né? Quem se Uhum. identifica, fica, né? Vai É, aperfeiçoando. Mas saiu daquela zona de segurança para a mãe, eu acho que aí já começa a pensar em outras coisas, né?
É, os pais têm muito essa preocupação aí, igual você falou, né? Pela segurança mesmo. Então, todo mundo quer que o filho aprenda a nadar, né? Então, no meu caso, Uhum, não é só pela questão da saúde que os pais procuram muito, porque pela segurança, né? E entrando sim, já no assunto dos deficientes, né? Eu tenho muitos alunos que são deficientes. E claro, os pais procuram porque querem que o filho aprenda a nadar, mas muitos já sabem nadar e os pais uhum. querem que essas crianças aprendam a técnica do nado crawl, a técnica do nado peito. Olha, Alguns pais curioso isso. querem que os filhos aprendam a técnica e outros já não, Uhum, né? Outros já entendem que eles estão ali pela saúde, pela autoestima, pelo convívio com as outras sim, crianças. E aí, alguns, eu chego e falo, olha, né, tem que ter calma, tem que ter paciência, porque eu li relatos, assim, de, de gente deficiente que demorou 10 anos para nadar a técnica do nado crawl. Às vezes demora, sim, ou a claro. criança tem alguma deficiência física, e assim, não vai Uhum, conseguir, né? Então eu falo, olha, o objetivo da criança praticar natação, praticar um esporte, não é saber a regra do esporte, saber a uhum, técnica correta do nado, né? É muito mais do que isso, é a segurança, é a autonomia, o bem-estar. As crianças ficam sim, felizes, assim, tem alguns alunos com síndrome de Down que eles amam e eles saem super felizes. Alguns já aham, sabem, inclusive, nadar 3 estilos, nadam crawl, costas e que borboleta. bacana. Alguns, assim, não sabem fazer a respiração da lateral e eu não insisto, ó, não sabe fazer a Aham, respiração lateral. Eu tento, ensino e tal, mas às vezes demora, né? Eu acho que sim, o que a gente tem que entender, né, explicar para os pais é que pode ser um processo demorado, cada criança tem seu tempo e a gente tem que respeitar esse tempo da criança, né? E valorizar o que ela tem de bom, né? Quando ela conseguir fazer um movimento, talvez nadar um pouco mais rápido. Eu tenho um aluno deficiente mental, que ele entrou é. assim, gente, ele mal conseguia nadar, deslocar um pouquinho assim. E, tipo, em 3 meses ele já conseguia atravessar a piscina de 50 metros. Então, assim, Nossa. aí isso a gente tinha que falar. Ele estava com a técnica correta? Não, ele não estava com a técnica correta. Mas eu não estava preocupada com isso, né? Ele super bem atravessava uma piscina de 50 metros. E, tipo, em Sim, três que meses ele bacana. conseguiu fazer isso, né? Então, assim, valorizar o esforço dele. Hoje você tirou nota 10, você atravessou e com muita empolgação. Isso aí, muito bem, parabéns. Isso Então, eu acho que o mesmo, é. objetivo é muito além de aprender a técnica, né? Não só para os. Eu estou Aham. falando para os alunos deficientes, porque às vezes o pai tem essa preocupação, né? Mas para as crianças Uhum. em geral também, né? Vai muito Com além certeza. de É, uma aprender. fala que eu recebo muito das minhas mães na busca do esporte é em relação à disciplina. Eu percebo isso, né? E escuto muito, recebo muito isso delas, essa percepção de que o esporte traz com ele a questão da disciplina, o entendimento melhor, né, das Com regras. certeza. Acho que a gente consegue observar bem claramente essa questão. Uhum. Primeiro que já é um ambiente diferente do domiciliar, então já ajuda. Toda atividade que é feita em outro ambiente sai daquele contexto de conforto da criança, já é um fato que favorece. Né? Quando a Uhum. gente fala do esporte, por mais que a criança não consiga perceber ou compreender de inicial a técnica, como você disse, né, que realmente eles não saem grandes nadadores na primeira infância. Eles partem Uhum. primeiro a segurança, depois começam a conquistar o lado respiratório, então é em etapas que eles vão evoluindo. Na natação isso é muito claro, nos outros esportes a gente também percebe, né? Uhum. Mas que a regra, a disciplina, ela vai estar sempre presente, porque pode até acontecer que inicialmente todo mundo sai correndo para pular dentro da piscina, mas vai ser uma vez, na segunda não faz mais, né? Uhum. E num olhar do professor, do educador, que é completamente diferente do olhar do pai e da mãe, né? Então é uma disciplina, uma regra que ela é imposta, mas velada, né? Em que se por observação e pelo comportamento do próprio educador, a criança vai tomando um novo comportamento ali dentro. Né? E eu acho que isso acaba influenciando no comportamento dela fora também. Né? Como acontece isso nas suas aulas? Você percebe essa modificação em termos de disciplina nas crianças também?
Com certeza. Eu pensei muito assim, em esporte coletivo, né? Uhum. Tipo esporte coletivo com bola mesmo, né? O basquete, o Aham. vôlei, o futebol. Você tem que saber as regras, você tem que aprender a conviver com as regras, você tem que aprender Uhum. a conviver em equipe. Você vai aprender a ser Aham. líder, né? Às vezes você vai ser o líder da equipe, o líder do jogo. Então, Uhum. é muito bom, né? Para o desenvolvimento da criança, assim. Eu não tinha pensado nesse aspecto da liderança, mas realmente ainda tem esse fator, né? Nos esportes que são coletivos, a gente ainda tem o aspecto liderança. Eu Tanto acho que a para a criança, confiança também, né? Às vezes a criança é muito tímida, não sei o é, quê. Trabalha a confiança também na criança, né? exatamente, e tanto para quem não tem a habilidade e precisa desenvolver, quanto tem essa habilidade extremamente aflorada e muitas vezes precisa se colocar em outra posição. Então, aquele cara que já está acostumado a dar ordem, a ser, né, o peru de festa, ele acenou, vem todo mundo atrás, né? Líder de Às vezes ele torcida da vai aprender a escola. perder, né? Às vezes em algum momento ele vai Exatamente. perder e vai aprender a perder também, né? Nem sempre na vida É, ganha e cabe a nós, né, pais e professores ensinar, ó, dessa vez, né, não foi dessa vez e tal, mas vamos melhorar para a próxima a gente conseguir mais e se esforçar mais, aham, tirar uma melhor nota, né? No meu caso, não é tanto de vencer assim, mas olha, vamos treinar mais para na próxima competição você tirar uma nota maior, né? Por exemplo, no nado. aham. Quanto você tirou ano passado? Não, vamos olhar essa nota esse ano. Será que você melhorou? Quanto que você melhorou, né? Então é Uhum, isso, assim, da criança se esforçar, né? E se superar, né? Isso é muito uhum. importante. Exatamente. A gente estava comentando sobre idade, eu citei o meu caso, né, que em torno dos 6 meses foram para a água, foram para a natação, né? Você tem uma idade que você recomenda? É Mãe de primeira exatamente seis viagem. meses. 6 meses é o certo mesmo, fiz direitinho. Aulinha de psicomotricidade, né? O esporte que Aham. mais se começa cedo é a natação mesmo, né? Que os pediatras recomendam a partir dos 6 meses. E eu também. É muito bom para o bebê, né? Não só pela questão de aprender a nadar, mas a adaptação à água, vai aprender a Sim, respirar, fazer bolinha, melhora o sono da criança. Quando ela for aprender mesmo a nadar no futuro, ela já vai estar totalmente adaptada com a piscina. Então, sim. a partir dos 6 meses, eu recomendo natação. Até a criança fazer, sei lá, uns 3 anos. Depois dos três Aham. anos, deixa ela escolher ginástica, basquete, balé, futebol, sei lá, qualquer coisa, né? Aham. É, Mas eu isso acho eu que ia te até os três perguntar anos. também. Na verdade, A a sua, natação eu acho que tem que ser até uns 7, até uns 10 anos, pelo menos, entendeu? aham. Eu É, acho porque eu que. acho que nessa idade ele já começa a adquirir uma maturidade até da noção mesmo do respeito à sua segurança, né? Já Uhum. tem mais consciência disso. Ou talvez, acredito eu, que por justo pela maturidade, a técnica já esteja um pouquinho mais avançada, não é a mesma qualidade que um adulto, mas ele já tem mais consciência de que o que é o nado certo, o que não é. A função Uhum. respiratória e tudo mais. Nessa idade, normalmente eles já começam a ficar menos doentes, né? Então, quando a gente procura natação pela questão respiratória, que normalmente o pediatra recomenda, né? Reeducar a respiração e tudo mais. Essa idade também já é uma idade em que eles começam a ficar menos doentes, né? Já não é com tanta frequência, né? O trato Exatamente. respiratório já adquiriu uma imunidade melhor, né? O bom é É que agora ninguém verdade. tá ficando doente, né, Patrícia? Não, agora é bom, agora é vantagem, que agora só tem um diagnóstico. Gente do céu! Desde Agora fevereiro, facilitou. meus meninos não ficam doentes. Desde fevereiro, meus Sim. meninos não ficam As mães de doentes. criança pequena têm relatado muito, é porque os meus já são quase adultos, né? Mas as mães de criança pequenininha têm relatado muito isso. Mas isso, olha, Incrível. sem dúvida. Eu trabalho muito com criança bem pequena, cada vez meu público é mais jovem, né? Eu tenho pacientes hoje de 1 ano e meio. Né? E aí elas perguntam, e a escola? Bota na escola? Não bota na escola? Não, botar na escola vai ser uma recomendação que eu vou dar sempre. Mas entenda que botar na escola é uma solução e dois problemas, entendeu? Você já se prepara para saber com quem vai ficar quando começar a ficar doente. E a primeira experiência com a escola sempre é essa, não tem jeito.
né? Gente, o meu É um Luquinhas bando fez de tanto pereba ali. tratamento. Meu Luquinhas fez tanto tratamento de Uhum. bombinha, aerolim, predizin, tratado como alergia, não sei o quê. Ele precisava do isolamento para melhorar, né? Como que era alergia, sempre que no isolamento ele não fica doente. No frio, ele ficava muito doente. Era julho, o mês inteiro doente. Olha, a gente já está em agosto, já estamos no calor. É, E não e eles teve ficam muito nenhuma gripe, secretivos, né? nenhuma tosse, nada. Uma beleza. Mas vamos voltar para o assunto. Fecha parênteses. É, Você estava falando sobre a questão da escolha, né? Que daí lá pelos 7 anos, aí a criança escolhe, né? Você acredita que essa é uma idade em que eles realmente começam a escolher? Ou na tua experiência, você ainda vê a mãe ou o pai ainda tomarem essa decisão pela criança? Principalmente, né, nas tuas duas áreas, natação, balé, o que que você já começa a perceber? Já eu tem o vejo movimento da criança pedir? Eu vejo muito os pais querendo empurrar. Gente do céu, olha, eu vejo criança, A às vida como ela vezes, é. As a minhas lives criança têm já, sempre essa parte. a criança já sabe nadar super bem, a criança gosta muito de mim, né? Nem porque, odeio o professor, e a criança às vezes chega chorando, chorando. Criança maior, né? Bebezinho não. Chorando na beira Nossa. da piscina, eu não quero, não sei o quê. E a mãe obrigando, obrigando, obrigando a criança a entrar na piscina. E eu fico assim, eu acho que a criança tem que gostar do esporte. Uhum. Ela tem que tomar gosto Sim. pelo esporte, ela tem que ter prazer em fazer o esporte, né? Tem que ser uma coisa Uhum. boa na vida da criança. Tem que ser assim, a melhor hora do dia é a hora da natação, a melhor hora do dia, Uhum. a hora do balé para a criança criar gosto daquilo, né? E então, eu acho que os pais muitas vezes querem empurrar uma coisa que a criança não gosta, ou quer obrigar a fazer, e aí a criança vai tomar repúdio daquilo ali. É claro que vai. Você Uhum. acha que daqui a um tempo a criança vai gostar e vai amar a natação? Sendo que ela tá ali chorando na borda da piscina e a mãe tá obrigando, obrigando, obrigando? Eu acho Uhum. assim, quando a criança é muito pequena, eu dou muita brincadeira. Com os meus meninos, que eu dou aula de natação para eles, né? Dava, né? Quando a piscina estava Uhum. aberta. Era um momento de brincadeira, ó. Vamos pro clube brincar. Então eu levo muito brinquedo. Eles nem percebem assim que estão na aula de natação. É um aprender brincando, né? Uhum. Então, eu acho assim, os pais têm que levar, né? É claro que a primeira iniciativa é do pai e da mãe de levar e Uhum. mostrar, ó, aqui tem, não sei, lá onde eu trabalho, tem saltos ornamentais, tem karatê, tem nado sincronizado e tem tal coisa. O que que você vai o que Uhum. que você quer? Apresenta para a criança, né? Porque às vezes você só tem, a criança só vê o quê? Futebol, futebol, futebol. Mas, gente, existe Verdade. tanta coisa. Então, assim, por exemplo, aqui em Uhum. casa, o João Pedro me via lá e ele queria fazer saltos. Ah, quero fazer aula de saltos, Uhum. quero fazer aula de saltos. Falei, tá bom. Aí ele fazia natação comigo mesmo, no Uhum. clube que a gente é sócio. Aí matriculei ele no saltos. Ah, agora eu quero fazer saltos. Então tá. Aí, quando chegou no meio do semestre, ele cansou. Ah, não quero, a água tá gelada, não sei o que. Eu falei, não, agora você vai terminar. A gente já matriculou, você vai terminar o semestre todo. E aí, no semestre que vem, Uhum. né, você escolhe outra coisa. Aí ele foi, terminou o Uhum. semestre e tal. Aí eu falei, aí eu dou as opções, ó, tem karatê, tem não sei o quê, tem não sei o quê, o que que você quer? Ah, Uhum. agora eu quero karatê. Então agora ele começou a fazer karatê e seguiu. E o Uhum. futebol que ele ama, o futebol e se ele pudesse ele só fazia Legal. futebol. Então assim, a gente tem que aproveitar também o que a criança quer, o que a criança gosta, né? É. Para ela gostar daquilo. Sim, você fez um comentário que é muito interessante para mim. Por quê? Porque eu sempre escuto muitos pais falarem sobre disciplina. O meu maior público é um público que tem alteração comportamental, então a regra, a rotina é extremamente importante para essas crianças. E aí, quando você vem com essa fala em que você reforça para o teu filho, agora você vai terminar. A gente matriculou nesse, foi você que escolheu, agora a gente vai até o fim, depois você escolhe outro. Uhum. Veja como eu encontro nessa fala também a postura do pai em relação à disciplina. Porque a gente cobra da criança o comportamento X, o funcionamento assado, só que nós mesmos somos voláteis nesse sentido.
E daí, no primeiro piti, eu não gostei, eu vou trocar. Uma coisa é a aula experimental, que você foi lá com esse intuito, né? A outra coisa, não, eu quero esse que eu quero e tal. Tu vai lá, tu compra o maiô, tu compra a touca, tu compra não sei o quê, faz um investimento que tem que pensar nisso sim, a criança tem que ter essa consciência desde pequeno, né? Que dinheiro não dá em árvore, né? E aí, passa uma semana, 2 semanas, o segundo mês, não quero mais, agora eu quero trocar. Entendeu? Não, olha só. Combinei contigo. São 6 meses que a mãe pagou. São 6 meses, quando terminar, você vai escolher outro, né? Porque a criança ela tem naturalmente essa tendência também de provocação. Ela quer conquistar seu espaço, né? Então não é que o pai tem uma postura tirana e autoritária. Não, mas o pai ele é responsável, como você falou, da apresentação das coisas. Como essa criança conhece o mundo e conhece opções se a gente não apresenta? Não é assim. Né? O pai, essa é a nossa responsabilidade no pacote, né? Dá o caminho, né? Então a gente apresenta, daí que a gente apresenta e faz um contrato com ele, a gente quebra esse contrato, né? Então, esse é um olhar muito importante também, porque é algo que às vezes passa despercebido. Então, até mesmo no esporte, na escolha, por mais que a gente acabe meio que induzindo um pouco, porque a gente também não mostra tudo, a gente mostra o que a gente conhece, a gente mostra o que a gente vai conseguir dar conta de levar essa criança sempre, né? Mas a gente também convoca ele essa responsabilidade. Eu acho que a disciplina já começa desde aí, o contrato que ele assumiu comigo. Né? Isso eu acho muito importante. As minhas mães, elas têm uma busca bastante importante, né? Nesse sentido da disciplina, né? E são mães que normalmente têm, como já tem muito esse cuidado com o filho, elas tendem a ter essa percepção. Né? As crianças que não têm tanta necessidade de terapia, de outros cuidados, né? Normalmente a gente encontra mais essa dificuldade de manter uma rotina de disciplina, de ter as regras em casa, como eu faço, né? Hoje em dia a gente vê muita culpa materna, né? Quando você diz um não, quando você restringe algo, ou quando você só pede que essa criança cumpra seu contrato com ela, né? Então a gente tem que reforçar cada vez mais também nas famílias que eles têm essa responsabilidade, que esse é seu papel, sim, né? E eu gostei muito da tua fala porque intuitivamente veio a calhar, né, pro que importa muito as famílias que me acompanham, né? Eu percebo isso, né? Aí eu queria que você comentasse teve uma agora um pouco. aqui, rapidão, que tem a ver com o Sim. assunto, né? Que ela perguntou aqui, né? De quem, em relação à recusa alimentar. A atitude de iniciativa, não foi antes. Dos pais ou da criança. Eu acho que. É porque você acabou respondendo, por isso que eu nem chamei a pergunta. Eu acho que a iniciativa é sempre do pai e da mãe. Mas às vezes pode ser da criança também. Eu tenho muitos alunos que se matriculam, porque aí a mãe chega lá e fala: nossa, mas essa menina me encheu tanto o saco para vir aqui fazer essa aula de nada. Ela queria tanto, porque às vezes a amiguinha faz e falava tanto, e aí de tanta menina falar e pedir, a mãe levou, né? Então aí foi uma iniciativa da criança que insistiu. Eu tenho uma experiência pessoal muito, muito curiosa com essa questão do esporte. Então começaram natação pequenos, depois de fato, realmente. Você percebe que a criança já está ficando meio cansada daquilo, meus filhos nunca foram de reclamar muito, sabe? Então eu mesmo já ia provocando aquela mudança. Quer fazer outra coisa? Quer começar outra coisa? Né? E aí teve um período em que a gente se mudou e no lugar onde a gente morava, no condomínio, tinha muito perto uma academia de dança e tinha uma academia de lutas, né? E aí eu pronto. Sonho de consumo, tá resolvido o meu problema. Numa quadra ele faz judô, na outra quadra ela faz balé, né? Eu resolvi tudo na minha cabeça e levei eles, né? Aí, quando eu fui fazer a matrícula do Fernando, era Muay Thai, né? E o Fernando sempre muito fechadão, muito tímido, muito tal. Aí falavam pra mim sobre a luta e tal. Gente, mas eu não quero que ele seja violento. Então, eu ainda tinha esses mitos na minha cabeça antes de conhecer o que era a luta, né? E aí, mas fui lá, vambora, né? Eu sei que não é muito o perfil dele se agredindo os outros, então acho que vai dar certo. Fui lá. Quando chega na aula para ele fazer experimental, a Carol devia ter, sem brincadeira, assim, acho que uns 6 anos de idade. Ela puxando a minha roupa. Né? E eu falando com o professor, pegando o preço, não sei o que, e ela me puxando. Eu, espera, deixa eu terminar de falar. Né? Quando a gente saiu, o que é que você queria falar? Que eu tava ocupada, você fica interrompendo ela. E eu? Quando que eu vou fazer isso aí? Eu, não, mas você vai pro balé, a gente não combinou isso? Mas eu não quero fazer balé, eu não gosto de balé.
E ela foi para a luta com ele, né? E Uhum. foi muito bacana. Foi Deu muito super bacana a certo, experiência que eu né? tive. É, com a luta, em termos assim das características dele, né? Que ele conseguia tomar uma decisão porque ele não tinha outra opção, senão ele ia tomar cascudo, entendeu? Né? Então mudou um pouco, né? Começou a moldar um pouco esse perfil dele de não ser tão só receptivo das coisas que aconteciam no mundo, ser mais ativo, né? E para ela foi o máximo, ela se achou, né? Ela chegava lá, ela estava com os meninos, ela só se dava bem. Foi muito engraçado. Olha Foi uma só que experiência bom. bem curiosa e é uma hora em que a gente, enquanto mãe, também para, né? E o que que eu estou fazendo? Olha o meu lugar de erro. Eu não prestei atenção quais eram as intenções deles também, né? Então é bom quando acontecem essas coisas para dar uma sacudida na gente, né? Porque é muito fácil a gente de fora enxergar isso nos outros, né? Poxa, você não deixou ele escolher. Poxa, ele tem toda a cara de que vai gostar de tal esporte, né? Mas você não enxerga isso em você. Então foi bem bacana passar por essa experiência com eles, né? Sobre essa questão das escolhas, você acredita ou você percebe, como é que você sente isso, né? Dessas afinidades. Certos tipos de temperamento ou de crianças escolhem mais certos tipos de esporte? Ou isso é muito aleatório e vai se descobrindo depois? Eu acho que pode acontecer, sim. Eu acho que pode acontecer das duas formas, assim. Por exemplo, uma criança que fez balé a vida inteira, na adolescência, ela provavelmente não vai ser uma pessoa tímida, né? Porque ela, a vida Uhum. inteira, ela esteve nos palcos e tudo isso. E ao mesmo tempo, eu acho que pode acontecer também o contrário, né? O pai coloca a criança lá na dança para ela vencer a timidez, né? Então, eu acho que Uhum. influencia sim no temperamento, até na formação do caráter da criança, né? Por Uhum. exemplo, luta, né? Luta, tem muitos pais que procuram a luta para a criança ter mais coragem, ter mais disciplina e Uhum. com certeza eu acho que influencia sim também. A criança, É. eu acho que as lutas, né, é muito assim, para a criança assim ser mais decidida, ser mais confiante, né? Eu acho que às vezes os pais Uhum. colocam para isso, né? Às vezes a criança é muito tímida, muito acanhada, muito não sei o quê, então coloca ali na Sim, luta. Eu vejo muitos relatos disso sim. agora que o João Pedro está fazendo karatê, né? Eu conheço o professor e tudo. Ah, verdade, você está E é, passando por isso. e é assim, né? Não sei o quê, grita, tá? Tem que ter uma coragem ali para enfrentar e para estar ali, para seguir a regra e tudo, né? Então eu acho que É influencia sim verdade. positivamente, né? É, e foi o que eu senti. Você é chamado a tomar uma atitude, não tem opção. Você não vai ficar parado enquanto o outro está te jogando no chão o tempo inteiro, né? Uhum. Enfim, foi o que eu percebi. A tua fala vem reforçar isso, né? E Então, nesse momento desmistificar um de. pouco isso. É, mais uma coisinha aqui, nesse momento de pandemia aí, que as crianças ficaram muito em casa, muito Uhum. paradas, muito nas telas. Você acha que as crianças agora estão mais nas telas? Uhum. Estão mais nas telas, né, gente? Por mais, né, a gente Claro, sabe claro. que tem um manual da Sociedade Brasileira de Pediatria que eles falam, né, que a criança, que o máximo que ela pode ficar nas telas sem prejudicar a sua saúde é 1 hora por dia. Então, Ah, assim, pensa. as crianças hoje em dia estão mais tempos nas telas, né? Nesse momento de pandemia e tal. Exatamente. Então, assim, as crianças ficaram muito ansiosas, porque a criança tem Sim. muita energia para gastar, muita energia para gastar. Nesse manual também Uhum. eles falam, né, que 1 hora por dia a criança tem que fazer esporte, principalmente ao ar livre. Uhum. Porque a criança, não sei, eu sei quando eu era pequena, os meus, meu Deus do céu. Tem hora que estão subindo pelas paredes. Eu moro em apartamento, falo, vamos descer, vamos descer, vamos descer agora. Desce, brinca, é uma paz. Sim. Então as crianças ficaram mais ansiosas, né, nesse momento. Uhum. E aí uma amiga minha falou, grava uma aula de balé para criança. Aí eu, sem nem, né, nem gravar aula de balé para criança no YouTube. Na maior inocência. E aí eu gravei, porque essa amiga me falou, gente, o negócio bombou. Eu recebo comentário todos os dias de mães assim me agradecendo. Nossa, tá ajudando muito, minha filha ama, tá melhorando Que a legal. ansiedade dela, todo dia ela pede para colocar.
e é a aula completa, né? De mais ou menos 30 minutos. Então, as crianças, é um momento que a criança está se Que movimentando, entendeu? bacana. Sim, e nesse momento que elas estão sem atividade, eu vejo também por todo o ritual. Porque é a hora que se arruma, porque eu vejo as fotos que você posta, né? E prende o cabelinho e tá toda vestida com a roupinha do balé. Como Eu se acho tivesse muito ido para bacana a aula, isso. Porque não exatamente. é ficar com aquele pijamão trapo que tá em casa, aquela roupa rasgadinha, já pintada, né? Para ir para tua aula. Não, elas se arrumam para ir para a aula de balé. Eu Aham, acho isso o máximo. E isso resgata a questão da rotina, né? De você manter uma vida enquanto a uhum. gente está nesse período tumultuado, né? Que seja por mínimas ações, mas tem a aulinha da escola que vem ou que é online e depois tem a aula de balé também para fazer. Então você começa a conseguir estabelecer rotinas, né? E uma outra dinâmica para a criança dentro da medida do possível, mas ela aparece, né? E aí regula tudo, né? Aí volta sono, volta alimentação, tudo começa a ficar num equilíbrio novamente. Mesmo Exatamente. dentro do caos, a gente consegue Uhum. encontrar isso, né? Eu lembro que a gente conversou um pouco nos bastidores e você estava comentando justamente sobre a maior função, né? A função primária do esporte na vida da criança, que era em relação à criação de hábitos, justamente, Uhum. né? E eu nunca tinha parado para pensar nisso enquanto mãe. Mas é muito Olha, engraçado, porque acontece, né? E assim, eu fui uma criança que eu sempre fiz alguma coisa. Minha mãe, ela era professora, ela tinha muito essa coisa assim, né? De fazer dever de casa com a gente, da gente ter o canto para estudar e tinha que ter o esporte. Mas podia ser qualquer coisa que a gente escolhesse, era muito nesse sentido. E a gente pega muito da mãe da gente, né? Mas eu tinha essa coisa de cumprir até o final, mas depois que acabou o ano podia trocar, ou acabou o semestre, o contrato podia trocar. Né? Então sempre foi alguma coisa. E é muito uhum. engraçado que quando eu me pego em períodos assim de sedentarismo, você fica sempre com aquela, você sabe que tá errada, né? Fica aquele peso na consciência. É muito engraçado. Porque você Uhum. sente que, gente, tô marcando Porque, bobeira, já tem porque não sei quantos desde meses. Tá criança, errado. porque desde criança isso ficou, né, na sua cabeça. Eu falo muito Sim, isso sim. aqui, assim, eu acho que todo mundo sabe os benefícios do esporte, né, para o coração, para a cabeça, para o pulmão, para os ossos, para os músculos, todo mundo sabe que ser sedentário é ruim para a sua saúde, né? Mas eu Aham. acho que o mais importante para a criança é a criação de hábito. Porque uma criança que é sedentária, provavelmente ela vai ser um adolescente sedentário e provavelmente ela será um adulto sedentário. Sim. Então, assim, a criança tem que criar o hábito. Coloca lá no horário. Terça e quinta, 9 horas da manhã é o horário do esporte. Então, vai ser o horário do esporte e não vai furar. Para a criança Aham. criar o hábito de fazer esporte. Então, assim, Sim, sim. uma criança que não é sedentária, ela provavelmente vai se tornar um adolescente que não é sedentário e um adulto que não é sedentário. Então, eu acho que isso para É mim é o mais verdade. importante. E cabe a quem? Aos pais, né, gente? A criança pode ser que Uhum. tenha a atitude de querer fazer, mas cabe mais aos pais ter essa disciplina, né, de colocar essa regra para a criança. Exatamente. E enquanto a gente tem escola fechada e que muita família contava com a escola para cumprir também esse papel, que é aquele horáriozinho a mais que já faz o esporte na escola, né? Que Uhum, busque soluções alternativas que hoje em dia a gente tem, né? Teu uhum, curso, tantos outros que a gente vê promovendo isso, que a gente traga a prática do esporte dentro até de casa mesmo, né? Você uhum. vê o primeiro estado, poder ter a possibilidade de ter alguma prática de natação na tua piscina particular, então a piscina particular ninguém nunca vai fechar, ela é tua. Você não usa se você não Exatamente. quiser, É. né? Entendeu? A tua sala de estar vai estar lá com a televisão ligada, você vai otimizar aquele tempo. O YouTube ele te ajuda muito, porque você ainda por cima escolhe a hora que você aperta o botão, né? Exatamente. Não Fazer o ao tem vivo é muito desculpa. legal, muito Não gostoso, tem mas você desculpa. ainda tem essa possibilidade. Vocês podem olhar aqui, eu tenho vários videozinhos que eu coloco, eu faço vários exercícios assim no sofá, ou até usando um pedaço da cama, Verdade, já vi alguns com a cadeira. com a cadeira. Ixi, dá para fazer tanta coisa, gente, tanta coisa. É verdade. É assim, a Bia é fono lá do Tá Rio. comentando. Aí tá falando fazer o quadro de rotina junto com a criança para verificar esse cumprimento de tarefa. É verdade. Incluir o esporte nesse quadro de rotina, né? O quadro de rotina ele ajuda a sistematizar o que é esse dia,
dá a noção temporal para a criança, né? Então você já trabalha mais aspectos da linguagem também, né? E promove nela esse senso de disciplina, né? Então tá na hora, o antes, o depois, o que que é cada hora que eu tenho para fazer, né? Eu fiz Uma aqui em coisa também que casa, logo que você faz começou. também com eles, é. Não, então, antes da pandemia, assim, eles já sabiam, né? Meio que eu não queria, não tinha que escrever. Aham, já tá Isso. internalizado, Mas né? quando começou essa história de pandemia, eles em casa o tempo todo, eu precisei fazer e escrever o que, que ia fazer cada horário. Nossa, Uhum. ajudou muito, ajudou bastante. Sim, porque dá uma zoneada na cabeça, né? E a gente perde um pouco as referências de horário, porque os grandes marcos desaparecem, que é o acordar para a escola, né? Para quem estuda de manhã, daí chega, almoça. Depois do almoço é isso, aquilo e dorme, né? Uhum. E daí quando você perde o grande marco teu, que em geral para as crianças é a rotina escolar, que é o maior período que elas ficam fora de casa, isso dá uma desequilibrada, né? Então o quadro de rotina realmente ele volta a ser muito útil até para quem já tinha uma rotina muito estabelecida, crianças que já têm uma linguagem bem desenvolvida, ele vai ser muito importante para uso, né? Uhum. Uma outro tópico que eu queria colocar em questão da rotina alimentar envolvendo esporte. Crianças que fazem esporte comem melhor? Mito ou verdade? Eu acho que Ou mais ou sim. menos? Porque tá tudo aliado, né, gente? A boa alimentação, beber água, tá tudo aliado. Eu mesmo falo Uhum. sempre nas minhas aulas. Tem dia que eu paro a aula e falo: é para comer direito, é para comer cenoura, é para comer beterraba. Eu sento todas as crianças e falo. As mães ficam olhando assim na arquibancada. Como tá todo mundo prestando atenção no que ela fala? Eu acho porque assim, o esporte está totalmente aliado com uma boa alimentação, né, gente? É, então, uma boa saúde tem que ter esporte e uma boa alimentação. Então, eu acho que sim, tá aliado. Eu, pelo menos, faço a minha parte, né? Tanto em casa quanto com meus alunos. Eu falo, é para comer isso, isso e isso. Teve uma vez que a gente viajou para uma competição, uma menina tinha 12 anos. Gente, a gente tinha que vigiar o prato dessa menina. A menina era atleta, estava indo para uma competição. Meu Deus, ela comia assim, Cara, arroz. Nossa, aí que a gente foi descobrir o tanto que a alimentação dela era ruim. A gente teve que chamar a mãe e nossa. conversar. Falar, gente, não dá. Ela tem que comer salada, ela tem que comer fruta, né? Tem que comer Uhum. frango, tem que melhorar isso. Sim. Às vezes, assim, depois do treino, tem uma lá tomando sorvete. Compra Uhum. na cantina lá sorvete. A gente sempre fala e briga. Minha filha, ou às vezes elas comem escondido da gente, sabe? Porque elas sabem que a Olha gente só. briga. Gente, Uhum. peraí, sorvete, batatinha, não dá pra comer ainda durante o treino, ainda por cima. Aí você vê que logo depois elas começam a comer, né? Castanha, um açaí. Aí as Uhum. mães mandam um sanduichinho natural, mandam um suquinho, porque sabe que a gente já vai ficar vigiando. Aham, já começa a ficar com vergonha, né? Isso é É, bacana você comentar, porque assim, da mesma forma, né, que a gente traz essas memórias e reproduz um pouco na criação dos nossos filhos, os hábitos também acontecem isso. Então, quando você vê crianças que não se alimentam bem, você faz um resgate de como essa alimentação dos adultos da casa, na maioria das vezes, ele se reproduz. Né? Como a criança vai comer salada se nenhum adulto ali gosta de salada, não come salada, nem compra salada, nunca tem isso em casa. Fruta, mesma coisa, né? A gente percebe muito isso na e a dinâmica, obesidade está aí, né? né? A obesidade está aí no meio das crianças e dos adolescentes. Então, assim, Sim, com certeza. coisa que faz mal para a criança. Não é nem porque, ai, porque é feio, porque é estética. Não é questão de estética, é questão de É saúde, saúde, né? né? Obesidade faz muito mal para você. Causa hipertensão, causa diabetes, causa muita coisa ruim, né? Não é Aham. só questão de estética, né? Então, a pessoa tem que se cuidar mesmo. Exatamente. Um outro mito e verdade que eu acho que você meio que já respondeu. Eu ia perguntar sobre justamente essa questão de tipos de alimento na prática esportiva. Então, que a gente tem uma qualidade de alimentar
né, melhor na prática esportiva a gente tem? Sim, porque até mesmo a atividade física ela já não é tão compatível com certo tipo de comida, é isso que você fala. Pô, acabou de sair Uhum. da aula, tu vai ali tomar um sorvete desses cremosos, não é nem o de fruta, não é? Aos poucos começa a vir consciência, nem que seja através da professora ecoando ali. Uhum. Né? Mas a gente também ouve muito, né, de que, ah, não, mas hoje é dia de futebol, tem que comer macarrão na hora do almoço para sair energia rápido, né? Então a gente sabe que tem alimentos que realmente fazem isso. Mas o Uhum. quanto é isso na vida de uma criança? Como que funciona um pouco isso? Eu sei que você não é nutricionista, mas dentro da prática esportiva e de um esporte de disparo, que é a natação, né? Que você tem um disparo de energia grande inicial, entendeu? Uhum. Como que você observa isso até mesmo dentro da tua rotina? Qual é a tua prática alimentar para você ter um treino bom? Não é? Você come É, macarrão antes de nadar? na equipe, a gente já teve nutricionista, né? Que ajuda um pouco os Aham. atletas, assim, né? O que comer antes, o que comer depois e tal. É, e aí as meninas vão aprendendo, né? O que, que elas têm que comer antes e depois e tal. Na Uhum. verdade, elas nem falam tanto de comer o antes e o pós-treino. É o que você come o dia inteiro, né? Você tem que dar prioridade para as Hum. proteínas, cortar açúcar, açúcar branco, que Uhum. vai te fazer mal não só ali antes do treino ou depois do treino, né? Vai te fazer mal Aham. o que você come o dia inteiro, né? Uhum. Mas, assim, um macarrão um dia antes da prova, não tem tanto problema você comer um pouco de macarrão antes da prova, né? Que é o carboidrato que vai te dar energia, né? Mas, assim, Aham. às vezes a gente fala, né? Come ovo depois do treino, ou um iogurte, ou até um açaí. E Uhum. no almoço a gente sempre manda comer, né? Almoço completo, que o prato do brasileiro é ótimo, né? Arroz, feijão, carne, Sim, é salada, colorido. tanto no almoço quanto na Uhum. janta, né? É, e foi bom você citar até esses exemplos, porque a gente começa a resgatar que existem alimentos calóricos, mas que nos trazem muito mais nutrição, né, do que as chamadas calorias vazias, né, e que durante muito tempo foi o que eu brinquei, né, eu realmente ouvi isso, que antes de jogar futebol, antes de fazer natação, você tem que almoçar algo com substância, entendeu? Que dê Uhum. energia. E eu Banana. achava muito estranho, porque eu não conseguia me imaginar indo para natação de barriga cheia. Mas assim, tem a banana também, né? Que é muito boa e uma fruta Uhum. super fácil de levar na mochila. Então a gente fala para as mães, né? A gente cita assim, ó, banana, maçã, castanhas, né? Que tem a gordura As boa, castanhas. que você pode levar na Hum. mochila fácil, ou barrinha de cereal. Algumas que treinam mais tempo usam até aqueles. Tem uns gelzinhos, né? Que fica mais fácil de comer e tudo. Aham, verdade. Ou aqueles hidrotônicos também. Aham. Ótimo, muito bom, moça, muito boa essa conversa com você, né? Então desmistificamos aqui um pouco, né, sobre a questão de hábitos alimentares dentro da rotina. Pensamos um pouco sobre a importância dentro desse desenvolvimento infantil. Acho que para fechar, queria só a tua fala em relação, em aspecto amplo, a gente viu várias etapas desse processo do desenvolvimento da criança, né? Segurança, liderança, disciplina, alimentar, condicionamento. Então, para você fechar o assunto para a gente, criança, desenvolvimento infantil e esporte. Eu acho. Microfone. Hã? Microfone é seu. Fazendo um resuminho aí de tudo, né? Então, o mais Uhum. importante é a criação de hábito, né? Colocar a criança para fazer Uhum. esporte sempre, colocar na rotina, para a criança criar o hábito, que aquilo ali vai ser muito bom para a saúde dela, né? Muito importante também colocar para fazer esporte antes dos 6 anos de idade, porque o esporte ajuda o cérebro a crescer, isso que eu não falei, né? E o cérebro Ah, muito cresce, bom. termina de crescer por volta dos 6, 7 anos de idade, né? Então é muito importante que a criança faça esporte na primeira infância. Uhum. E a questão também do social, né? Que é muito importante a criança aprender a cumprir Respeitar o limite do outro, né? cumprir as regras, ter respeito com o outro, os jogos também de Uhum. cooperação,
né? Ela vai aprender ali a ter responsabilidade, disciplina. Ela vai Aham. aprender a lidar também com frustrações quando perder. Uhum. Uhum. Ou em algum momento que ela tá ali na equipe, né? Que ela vai precisar ser líder, que ela vai precisar se posicionar. Essa troca de funções, né? Sim, né? Vencer a timidez, tudo isso, assim, é Uhum. muito, muito bom para a criança, não só a parte física, né? Mas a Aham. parte social, psicológica, tudo tá bem relacionado aí. A minha aluna tá Exatamente. entrando aí, Edva. Oi, Edva! Quanto tempo! É bom que aqui a gente vai encontrando umas pessoas que a gente quase não vê mais, né? É, será que eu Tem falei essa tudo, vantagem. Patrícia? Acho que sim, passamos por tudo. Queria te agradecer muito esse nosso encontro, né? Aí, quinta-feira, já chegando às 10 horas da noite. Acho que acrescentou bastante, né? As mães que nos puderam ouvir. Essa live ela fica salva, fica disponível no IGTV. Eu jogo lá no meu canal do YouTube e te mando depois também, que Tá daí bom, tu pode também baixar, salvar lá no teu também, tá? Mais tá. uma vez, obrigada pela contribuição, por participar aí, que a gente possa se encontrar mais vezes, Obrigada aí, tá bom? Patrícia. Foi ótimo. Um beijão e muito obrigada a todo mundo aí que seguiu a gente, que foi acompanhando a live. Boa Beijão para noite. todo mundo. Boa noite.